Fala galera, aqui é o professor Victor Vaz e estou começando mais um episódio do podcast Café com Vaz. E hoje eu tenho nada mais, nada menos do que ele, professor Vitor Avelar. Seja muito bem-vindo Muito ao obrigado. nosso podcast. E claro que não falta, né, o nosso cafezinho. Então, vamos dar início. E aí eu já tô sabendo que você é o do café com açúcar, né? Lá vem. Já vamos Então, começar com bullying, né? A verdade, gente, é que eu não sou do café. E aí, você pode tomar café e ainda sem açúcar, eu é não meio confio em quem difícil. não toma café. Então, e ainda quando toma café ainda bota açúcar, aí já não é uma pessoa muito confiável, né? Mas é isso, vamos dar início à nossa entrevista. Seja muito bem-vindo. Só pra saber, tá calminho já? Coração calmou? Não, vou nem contar pra ele, vou Não, contar só pra daqui a saber. pouco o que que ele aprontou mais cedo, antes da gente começar. Mas daqui a pouco eu conto. Mas vamos lá. Pra gente poder iniciar nosso bate-papo, queria saber, antes de tudo, quem é o Vitor Avelar fora da dança? Vitor Avelar, fora da dança. Filho do Cláudio e da Rita, irmão do Rafael, do Leonardo e da Fabiana, o que poucas pessoas sabem. Ahn, Marido da Dani, pai da Isabela, pai do Vinícius. Alguém que gosta de esporte, que gosta de estudar, gosta de filosofar da vida aí, gosta de conversar, falar e ouvir, não sei. Acho que é isso. Entendi. Mas aí, o Avelar, filho, irmão, esposo, pai, que gosta de esporte, o que que o Avelar, fora da dança, tem de prazer da vida, além dos esportes ali? E claro, além da dança, né? Cara, então, eu acho que eu gosto da dança, eu trabalho bem com a dança porque eu gosto de gente. Eu gosto de estar no meio das pessoas. Isso é uma coisa importante que eu descobri sobre mim, porque eu gosto de gente, eu gosto de estar onde tem gente, assim. Acho que as coisas mais solitárias que eu faço às vezes é um esporte, é uma musculação e tudo mais. Mas então eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir um pouco. Então eu acho que é isso, onde tem gente eu gosto de estar. Entendi. Conversar, conhecer gente nova. É isso. E como que a dança entrou na sua vida? Desde quando você teve os olhos para essa modalidade? Bom, tava lá nos meus 14, 15 anos, um monte de festinha de 15 anos acontecendo, e eu, que até então me achava feio, não sabia conversar, era tímido, Agora não você acha bonito? dançava nada, agora, pô, a Ah, idade faz bem pra gente, né? A gente aprende a se cuidar um pouquinho. E aí, tendo um monte de festinha de 15 anos, a gente querendo começar a paquerar ali e tal, eu falei, meu amigo, não vai dar bom isso aqui não, porque eu não sei dançar, não sou bonito, não sei conversar, não tenho lábia. Achei que o mais fácil era começar a dançar. entendi. E como a grande maioria dos homens começa a dançar com esse interesse, o meu não foi diferente. E aí eu tinha banda, andava de skate, e aí um amigo meu da banda já fazia parte de um projeto social chamado Dança e Cidadania e me convidou para fazer a aula. Eu fui de imediato e é aquela velha história, né? A gente entra por um objetivo, dá 2 meses, a dança já conquista a gente, já apaixonou, virou profissão e nunca mais vai sair da vida. Então, entrou pelo projeto social e com esse objetivo aí das festinhas. Muito bem. Então, tinha uns 14, 15 anos. Hoje você tá com 36. Ó, entregando a idade. 36. Muito bem, uma longa data já. Então, que está no mundo da dança, né? Mas aí você começou com um projeto social. Esse projeto social era como, era onde, era de quem, como que ele iniciou. Projeto Dança e Cidadania, na sua primeira edição, acontecia na Academia Estilo e Dança, 512 Sul, né? É um projeto idealizado pelo João Carlos Correia, que tinha naquela época como professores Alex Gomes, Renato Cromado, Clemilson Rodrigues, o Irá Mangueira, Ricardo Lira, quem mais?
E aí, ali na Asa Sul, eu saía da escola de manhã, à tarde, de segunda a quinta-feira, a gente fazia as aulas com diversos professores, onde a gente aprendia danças de salão, danças populares e danças urbanas. Era um projeto muito rico, muito especial, que atendia jovens, adolescentes carentes da rede pública de ensino. E, cara, foi tudo assim na minha vida. Foi um projeto que foi muito legal, que para além da dança ensinava diversas outras coisas e projeto esse que dali vieram vários profissionais da dança, formou muita gente e que anos depois eu tive a alegria de voltar como professor também, Do voltei próprio do projeto. próprio projeto e hoje, modéstia à parte, eu me sinto dono. Eu já falei pro João, falo do João, esse projeto aí eu já tomei de assalto aqui, que eu, para onde eu vou, eu levo o nome dele, eu tento retomar esse projeto, porque é algo realmente muito bonito. João que você fala é o João Carlos Correia, É né? isso. Foi ele, então, quem deu início ao projeto Dança e Cidadania. Exato. Entendi. E quando foi que você percebeu que a dança se tornaria algo mais sério para você? Porque você começou com 14, 15 anos, né? Com o intuito de, né, de conseguir dançar com as meninas e tudo mais, mas aí depois que a paixão pegou fogo de verdade, quando foi que você viu que a dança seria algo mais sério para sua vida? Cara, eu falo isso com uma certa vergonha, mas, por exemplo, eu como na escola, eu nunca levei a escola muito a sério, sabe? Eu acho que eu comecei a estudar de verdade depois da dança. Até então eu ia pra escola e era meio largado, fazia o mínimo necessário ali. Então eu ia pra escola e não fazia, eu falo que eu meio que não fazia mais nada da vida, ficava brincando, tinha banda, tinha uns negócios assim, mas a dança quando entrou, ela entrou de uma forma muito intensa. A começar que o projeto era de segunda a quinta, né, de 2 às 5 da tarde, eu acho. Eu acho que deu 2, 3 semanas que eu estava no projeto, eu já tive a oportunidade de virar monitor, colaborador do Alex Gomes, à noite. Então fazia o projeto à tarde de segunda a quinta, e aí eu comecei segunda e quarta a ajudar ele nas turmas. Daqui a pouco foi de segunda a quinta, depois foi de segunda a sexta, depois foi de segunda a sábado. Então eu tava todo dia, o tempo todo dançando 5, 6 horas por dia. E aí então já foi muito intenso desde o começo. Eu entrei numa turma e tinha uma turma mais antiga. Com 3 meses me chamaram para substituir um rapaz na apresentação que ia ter de final de ano. Então eu já entrei no processo coreográfico muito cedo e aí aquilo já me apaixonou. Então eu já fui envolvido, as coisas foram muito rápidas. Então foi muito intenso. Sério mesmo, acho que pode ter sido quando eu comecei a dar aula. Porque foi muito intenso, mas eu não raciocinava. Isso foi em que ano, mais ou menos? Eu sempre falei 2006, ultimamente eu vi uns documentos lá que me fez pensar, eu acho que é 2005 agora, por isso que eu tenho falado 20 anos de dança, né? Agora vai completar 21 anos. 21 anos. 21 anos. Então, 2005, 2006. 2005, 2006. Bom, você citou alguns nomes como Alex Gomes, Clemilson Rodrigues, Ricardo Lira. Você citou outros dois nomes que eu não me recordo de ter escutado e não os conheci, né? Obviamente. Guirá Mangueira e Renato Cromado? Não recordo dos nomes deles. Quando eu entrei na dança, Cara, não, é porque o Irá Mangueira, ele era um mestre de danças populares brasileiras e lá ele ensinava frevo, cavalo marinho, coco, maracatu pra gente lá. E aí um cara incrível, hoje ele é fisioterapeuta, trabalha com pilates, tem a sua clínica ali no Guará e tal. A gente retomou o contato recentemente com muita alegria. E o Renato Cromado, ele era das danças urbanas. Então, você é, deve ter visto alguma coisa, o Next Style era o grupo que ele tinha. já ouvi falar, mas não tenho conhecimento. E Mas sim, aí já ouvi falar. foram duas pessoas muito marcantes pra gente também no projeto da cidadania. Que a gente veio para esse lado da dança de salão, eu vim pro lado da dança de salão, mas eles eram muito marcantes lá na nossa forma de disciplinar os alunos, de educar, foi muito legal. E dentro desses professores, entre esses professores que você citou, ou até mesmo outros que não tenham sido citados, alguém que te inspirou de fato a evoluir na dança, a realmente pensar assim, caraca, eu quero dançar que nem aquele professor
que nem aquele profissional, ou até mesmo melhor do que ele. Eu vejo como meta. Eu vejo ele Ah, como. não, como inspirar todos, não tem como. Eu entrei muito encantado, cara. O Alex Gomes. É engraçado porque assim, o Alex, a minha primeira aula no projeto, não, a segunda. A primeira aula foi com o Ricardo Lira e a segunda foi com o Alex Gomes. Mas o Alex, ele deu duas, três aulas e ele saiu do projeto. Mas aí eu mantive o contato com ele pela Estilidança, pela escola, né? Mas todos eles, cara, tu viu o samba do Ricardo Lira, o samba no pé dele, que hoje, até hoje, pra mim é o melhor que tem. Então, o samba do Ricardo Lira. Você vê a alegria do Clemilson Rodrigues dançando forró, sabe? Na época ele ainda dava aula de zouk pra gente Sim. também. Então, isso, o Alex achava muito bacana a dança dele. E o João dançando o seu tango, seus boleros e tudo. Cara, eu falo com alegria, assim, porque foi um período desse projeto que foi muito gostoso. Foi muito bom e, assim, todo mundo inspirava a gente. O João, ele tinha uma liderança, tinha algumas frases centrais ali que mostrava o tom da conversa, o tom que a gente tinha, né? Porque o João, ele era muito presente, ele era a liderança da parada. Então, que ele falava lá, os lemas do projeto, que 2h05 não eram 2 horas, que o projeto começava 2 horas, quem chegava atrasado era bem Rigoroso. rigoroso em relação a isso. Horário é importante. O horário é importante, mas melhor atrasado que bater o carro, né? Eu acho. O horário é importante. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, bicho. Já te falei, você veio preparado, né? Porque, rapaz, eu vou arrumar uma pra tu. Tu vai ver só. Aí ele tinha outra frase lá que ele falava, não bastava ser desumano, tem que ser cruel. Ele brigava com o negócio porque ele trazia essa realidade de que a vida não era simples, né? Não era só só o que a gente queria fazer. Então ali a gente produzia evento, ali a gente tinha às vezes concurso de poesia. Cara, a gente fazia tanta coisa ali sob a direção dele, né, dos professores. Então foi muito gratificante, foi muito. Não à toa, todo mundo que participou tem esse saudosismo, assim, sabe? Tem essa lembrança com carinho, porque foi muito bom. E qual o momento de dificuldade que você teve ali naquele começo da dança, né? Com 14, 15 anos, mas vamos botar agora um pouquinho mais velho, com seus 17, 18 anos. Qual o momento de dificuldade você teve nesse começo da dança? Cara, tinha dificuldade nenhuma. Meus pais me apoiaram desde o começo. Eu realizei o sonho da minha mãe de dançar, que ela sempre quis ter uma filha que dançasse balé. Não foi a filha, mas Quase, né? Mas tudo eu, bem. Quase isso. mas minha mãe se realizou muito em mim, assim, dançando tudo. Então, os dois me apoiaram desde cedo. O projeto foi incrível, me abriu muitas portas, eu conheci muita gente. Então, desse início, nem acho que teve Não dificuldade, não. teve Foi só. dificuldade. No início, não. Mas já aproveitando que estamos falando sobre a questão das dificuldades, algum momento realmente te trouxe dificuldade no mundo da dança, que você tenha pensado em desistir da dança? Cara, acho que até tem algumas frustrações em termos técnicos, de objetivos que você tem, de querer dançar mais assim. Eu lembro que eu gostaria de fazer parte de companhias. Isso acho que a gente vai ainda falar mais pra frente, né? Vamos falar sobre. Esse Mas, com certeza. mas, por exemplo, eu, quando comecei a fazer show e me apaixonei pela questão de apresentar, de estar em cima do palco, conhecendo tudo isso, eu queria fazer parte de companhias, até participei da companhia do Alex por um tempo, mas não chegava ao que eu almejava, assim, quando você se compara com companhias de balé, de teatro, que tem grandes temporadas, que tem turnê na dança de salão. É muito difícil disso acontecer, então eu nunca consegui participar de algum projeto sendo liderado, né? Eu logo tive que abrir a minha e tive que liderar. Eu senti falta de ser elenco, de aprender com alguém. Eu tive que quebrar muita cabeça com isso. Agora, são frustrações que eu acho que não chega nesse ponto de desânimo. Eu acho que a questão do desânimo maior que eu tive, acho que foi por
por dificuldades financeiras, sabe? Dificuldade de não saber lidar, às vezes, com a questão da grana, a instabilidade que a questão do autônomo tem, que a gente precisa, que a gente não tem formação, que a gente não tem capacitação, que a gente tem que tentar aprender na tentativa e erro. E nessa eu acho que eu também já errei bastante em relação a isso e é onde pega num ponto fraco. Bom, você citou aí os profissionais, falou sobre o samba no pé do Ricardo Lira, falou sobre o forró do Clemilson, né? Que na época também o Clemilson também dava aula de zouk, falou sobre a dança do Alex Gomes, mas nós sabemos hoje que a sua maior paixão em relação à dança de salão, uma modalidade, um estilo da dança de salão, é o samba. Qual outra modalidade que te enche os olhos, que você gostaria realmente de dançar assim? Bom, aqui acho que já vale um disclaimer aí, uma correção que assim, o samba, eu acho que o samba é quem me escolheu. Porque assim, eu acho que de todas as músicas, o samba é o que eu escuto mais em casa. Eu escuto samba, eu escuto pagode, acho que eu tô mais com ele. E eu dou aula mais de samba, mas não por uma escolha minha, eu acho que pela cidade, porque eu realmente gosto, é uma das minhas especialidades. Mas a cidade me fez, assim, as pessoas me escolheram. Eu lembro que no começo era muito samba e zouk que eu mais estudava. Hoje o que eu gosto mais, cara, eu não consigo falar que eu gosto mais. É samba, zouk, bolero e forró. Porque são as que eu danço mais e o que eu gosto mais. Mas eu gosto tanto quanto de salsa. Só que eu nunca estudei o tanto que eu gostaria. Eu gosto bastante de tango. Também nunca estudei tanto quanto gostaria. Mas eu não consigo dizer que o samba é a minha maior paixão, porque eu gosto muito de todos. Mas aí eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, tem muito mais profissional de forró e zouk do que de samba. Então, uma vez que a demanda vem, aí a galera vem bastante pra mim, aumenta pra mim, e aí eu vou ficando no samba e vou ficando no samba. Sem dúvida, o samba é quem mais paga as minhas contas, porque eu dou muita aula de samba. E aí muita gente me vê como o cara do samba de Brasília e tudo mais, mas eu sou do corpo dançante. Muito bem. E como que você vê que o cenário da dança antigamente ele está comparado com hoje? Qual é a diferença dos cenários? Bom, de imediato assim, eu acho que antigamente as escolas eram mais, será que é esse termo que fala mais clubista, mais fechado, né? Tinha aquela ideia meio de ganguezinha, né? Sim, O seu lembro. dono, seus professores, Aham. monitores e alunos, eu acho que Se isso o aluno participar do baile de outra academia, ele praticamente não pode mais fazer aula com a isso existia gente. Aham. bastante. Hoje eu acho que isso caiu muito. Eu acho que essa diversidade tem mais, assim, né? Então é uma coisa positiva. Porém, eu também acho que outra mudança significativa era que antes as pessoas, principalmente quem queria dar aula, os professores, os monitores e, consequentemente, os alunos, dançavam mais de tudo. Hoje, não à toa, não tem mais turma de dança de salão, onde a turma que ensina samba, bolero e forró, samba, bolero Samba e soltinho. soltinho. Então, hoje é só turma só de zouk, só de forró, só de bolero, né, com raras exceções. E eu acho que isso também foi uma mudança significativa quando a gente olha para os bailes. Talvez isso possa ser um dos fatores do que eu acho que a gente perdeu força, porque eu acho que as pessoas que dançam de tudo se divertem muito mais, indiscutivelmente. Eu que fazia o meu baile democrático Sim. lá, e aí Quero roubar ele, tá? eu já soube disso. Eu quero roubar ele. Mas prossiga. Eu, Daqui a né, pouco a gente assina um acordo. a surpresa da galera que fala assim, chegava lá apreensivo, porque, cara, eu só sei dançar forró, eu só sei dançar zouk, eu só sei dançar bolero e samba. De repente tocava zouk e eu botava a pessoa pra dançar, fazia umas dinâmicas, de repente, caraca, saí daqui, dancei soltinho, não sabia nem que existia. Eu falei, pois é, galera. O segredo tá nesse corpo que dança, que se diverte, que comunica, e aqui tá a felicidade. Então, isso é uma grande diferença. Isso que eu, inclusive, sinto falta e tento estimular nas pessoas. Muito bem.
Pode comer pão de queijo também, tá? É só tomar o café que você não Eu nem gosta. tomei Não. café. É porque o cara já não queria me dar açúcar. Tá Agora ele gastando me deu café. um açúcar só e não tem nada. O cara tá Deixa eu gastando ver meu aqui, café, cadê gastando meu meu açúcar e não come pão de queijo. Não, então vamos comer aqui. É isso. Tá. Já tá mais calmo? Não fala comigo, não. Qual foi o momento mais marcante de toda a trajetória? Desde o projeto Dança Cidadania até hoje, o professor Vitor Avelar, com o método Corpo Dançante, que eu ainda quero também falar sobre a nova Casa da Dança, né? Porque tinha a Casa da Dança, e agora é a sua. Agora é um casarão. Qual foi o momento mais marcante de toda a trajetória, até hoje, sem ter batido o carro? E o mais marcante é difícil, cara. Acho que eu. É porque tem alguns que são muito especiais, mas eu acho que juntando tudo não tem como. Aí eu vou falar do Dança dos Famosos mesmo. Dança dos Famosos. É porque foi uma conquista. 2024, não foi isso? 2024. Foi uma conquista sonhada, desejada por muitos anos. Eu reconheço a importância disso. Foi difícil pra caramba. Foi um forte impacto emocional, acho que principal por não ter minha mãe assistindo isso. Então, na hora que fala-se do mais impactante, acho que foi isso. Mas então, aproveitando, já conta um pouquinho como que foi esse processo, como que você mandou, ou simplesmente mandou o currículo, mandou um vídeo, você entrou na fichinha de inscrição, como que é o processo para a gente poder contar aqui para futuros profissionais, para aqueles que têm o interesse de participar da Dança dos Famosos, qual é o caminho que eles têm que seguir para poder chegar lá? Bom, a edição que eu entrei, se eu não me engano, foi a quarta ou quinta tentativa minha, né, de entrar pro quadro. E aí, acho que a minha primeira ou segunda foi ainda sob uma antiga direção do quadro, aonde eles faziam um chamamento público nacional, eu acho. Então eles divulgavam nas redes sociais e a gente sabia e se inscrevia. Eu acho que era isso. Mas desde essa nova gestão lá do quadro, eles fazem um convite para o teste. Então não é uma chamada aberta, né? Então eles convidam profissionais para poder fazer o teste. E aí foi assim, eu fui convidado para fazer o teste. Eu já fiz o teste tanto no Rio quanto em São Paulo. A gente primeiro manda o currículo, manda vídeos, aí se passar dessa primeira etapa, a gente vai para o teste presencial. Passou no teste presencial, ainda tem uma entrevista, tem a questão toda documental, né? Porque às vezes a pessoa passa em tudo e não passa porque não tem DRT, não assume porque não tem DRT, porque não tem alguma documentação. E é engraçado que eu lembro do diretor falar assim, galera, vocês só estão dentro do quadro na estreia em cima do palco, porque até lá tudo pode acontecer. E é verdade. Então, são várias etapas até se chegar, mas deu certo, foi bacana. E como que é dançar na frente das câmeras, na frente de milhões de pessoas te assistindo? Qual é a pressão? Qual foi a pressão que você sentiu? A dificuldade de estar no meio de outros artistas muito bons, né? Vou falar assim por mim que se fosse eu no seu lugar, artistas que seriam melhor do que eu, estar ali dançando, qual é a sensação de estar sentindo essa pressão? Cara, é gostosa. Eu gosto dessa Você pressão. gosta? Uhum. Que isso? Muita pressão. Vai, prossiga. Você gosta de carro? Dirigir, bater? Não. Alguma assim? Não. Tá. Eu quero saber se você vai contar. Eu vou contar. Essa que você me aprontou aí. Preocupa não. Mas assim, eu gosto dessa adrenalina. Não é fácil mesmo. Mas eu acho que de todo o processo, para mim, não foi o mais difícil. O estar na frente das câmeras. Porque olha só, é engraçado, eu tô falando que não foi o mais difícil, mas eu vou contar agora assim. Eu sempre falo. Eu acho que o profissional para estar lá, dançar muito bem, é o mínimo mesmo que ele tem que ter.
porque você tem que ser um bom professor, você tem que saber ter uma boa gestão psicológica, emocional e tudo mais, porque esse cenário é o que vinha na minha cabeça, mas que eu acho que eu era tranquilo de lidar, mas é porque você fala assim, às vezes a gente faz show para um baile lotado de 200, 300 pessoas, talvez você já tenha dançado num congresso com 2.000, 3.000, sei lá. Não sei se você já fez show de banda, já fiz show com Aviões do Forró em Goiânia para 10.000 pessoas, evento grandão, beleza. Só que aí quando você tá na dança dos famosos, pode ser que você esteja dançando para 40 milhões de pessoas. Na frente do Luciano Huck, na frente dos jurados, Carlinhos Jesus, né, dos convidados e da plateia, dos outros artistas. E aí eu tava dançando com a Bárbara Coelho, né? Que até então ela era apresentadora do Esporte Espetacular. Eu falei, mano, já pensou se na frente dessa audiência toda eu vou fazer um aéreo, ela cai de cara no chão e a culpa é minha? Se ela deixa de apresentar o programa semana que vem porque eu vacilei com ela? Quebrou o braço. Aí você já pensou se você entrar em cena com isso na tua cabeça? Você não pode. Sacou? Não pode. Mas é uma realidade. Nesses tempos de rede social, aonde se você faz um trabalho massa, você até é bem visto. Mas se você faz uma merda, aí você É viraliza, crucificado. aí você vai nas redes de fofoca, nas contas de fofoca, e aí a coisa vai, e aí sua carreira pode ir por água abaixo. E aí, se você deixa isso entrar na tua cabeça, meu amigo, aí já era. Aí já era. Mas, como a minha própria parceira me ensinou numa conversa nossa, eu falei, como é que você lida com a pressão, a audiência e tudo mais? Ela falou, Vitor, a gente só pode fazer o melhor. Se você está ensaiando na frente do espelho, se você está apresentando para 3, 5 pessoas, ou vai ser visto pelo Brasil todo, você pode fazer melhor do que o que você sabe? Você vai conseguir ser melhor do que o que você treinou? Não vai. Você só pode fazer o que você sabe, o que você treinou. E é isso. Não interessa quantas pessoas te veem. E é isso, cara. É simples assim. Pode ser um pensamento complexo, né? Porque, mas sempre. Mas no fundo é só isso. E como que foi fazer esse trabalho com a Bárbara Coelho? Porque, a princípio, ela nunca tinha dançado, né? Ela nunca tinha feito nada em relação à dança. E ela simplesmente caiu de paraquedas, né? Aceitou o convite, caiu de paraquedas ali e os ensaios vocês tinham o quê? 5 dias, uma semana? Pra poder montar uma coreografia nova? Ela é do esporte, né? O que tem um ponto positivo, mas zero da dança. E a verdade, cara, é que pra mim acho que foi a melhor parceira que eu podia ter pegado ali, porque ela foi parceira mesmo. Ela é muito gente boa. Ela é muito legal. E ela comprou a ideia comigo. Ela é engraçado. Tiveram. Acho que todo o elenco dos famosos eram. Todo mundo era muito legal. Mas eu vi em duas pessoas ali uma galera que comprou, que entendia a importância pra gente profissional. Não era eles olhando só pra eles, era eles olhando pra gente também, jogando junto. Velho, se tem uma coisa que a Bárbara Coelho é parceira, fechamento, assim, sacou? Então ela falou, cara, eu vou dar o melhor de mim e por você, assim, aí tamo junto, sacou? E aí, cara, eu achei isso muito incrível. E, sei lá, ela realmente não tinha tanta facilidade. Tinha outras pessoas que eram atores, que já tinham dançado, e que de repente arrasava mais nesse sentido, mas ela não fugia de ensaio, ela era 7, 8, ela estudava em casa, a gente se conversava, sabe? Tipo, meio que passava uma tarefa e ela refletia sobre aquilo, então foi muito gratificante. E eu acho que a evolução dela no quadro, se você olhar do primeiro dia, o que a gente fez na última coreografia foi incrível. Então eu acho que todos nós saímos muito satisfeitos com o processo e foi muito bom. Perfeito. O que que a dança te ensinou para a vida? Depois de Dança dos Famosos, depois da metodologia Corpo Dançante, depois do projeto Dança Cidadania, o que que a dança, o mundo da dança te ensinou para a vida? Bom, na minha Alô Nascimento que me chamava de ser pensante, né? Porque eu gosto de refletir, filosofar sobre as coisas e tal. E eu acho que toda e qualquer atividade que a gente vai fazer,
a gente pode tirar princípios, fundamentos, estratégias para a vida. Mas eu sou suspeito a falar da dança porque eu acho ela realmente uma das mais complexas. Porque a gente tem um trabalho eu comigo mesmo, eu tenho um trabalho com o outro, eu tenho um trabalho com os outros e com o ambiente que eu tenho o meu trabalho com a música, então são múltiplas relações que se tem para você ver. E eu vejo a dança como um dos melhores instrumentos de melhoria da vida. Então, na dança, eu acho que para quem está atento, você aprende sobre comunicação, você aprende sobre segurança, você aprende sobre antecipação, planejamento, tudo. A dança é muito completa. E a dança de salão é muito completa, porque às vezes você vai para as danças individuais, são muito boas, mas falta nessa relação com o outro, né? Porque a nossa vida aqui, cara, o que a gente tem de mais importante são as relações. Com seu marido, com seu filho, com seu pai, na empresa, com o seu trabalho, a gente tem que saber se relacionar. E a dança, para quem está atento, eu enfatizo isso porque é bem possível de você estar num ambiente bom, que tem muito a te acrescentar, e você passar em vão, não aprender nada. Mas para quem está atento, a dança de salão tem muito a ensinar para a vida sobre essas coisas. E aproveitando nisso, como que é o ensinar pessoas? Você está rodeado de pessoas o tempo todo, né? A gente está dentro de uma sala de aula, então são muitas pessoas, são várias pessoas, de pessoas de todos os tipos. Não na questão de só físico, né? Mas são pessoas completamente diferentes uma da outra. E qual é a sensação de realmente você mexer com a vida dessas pessoas? Hoje eu vejo como algo muito gratificante. Toda vez que chega um aluno que nunca fez aula de nada, eu falo assim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Mas é demais, assim, é muito bom. A gente faz muito bem para a vida das pessoas. A galera sai mais feliz, a galera sai mais saudável. É isso, eu acho que a gente, para ensinar bem, a gente tem que ter interesse nas pessoas, sabe? Além de empatia, de atenção, a gente tem que ter interesse, assim, uma boa escuta. Acho que mais do que falar, é engraçado, né? O professor, mais do que falar, às vezes tem que saber ouvir, porque às vezes o que você pode falar uma coisa boa que o aluno não está pronto para ouvir, e isso não vai ajudar em nada. Então, talvez antes de você falar, é você ouvir, fazer aquela anamnese, conversar com o aluno para que você possa dar essa aula personalizada, né? Acho que é por isso que eu também gosto de trabalhar muito com aula particular, porque aí você vai no foco do que a pessoa quer, e aí eu gosto muito. Eu acho que de todos os papéis que eu exerço na minha vida, como pai, marido, irmão, funcionário, professor, eu acho que professor e diretor são as minhas melhores ocupações. Aproveitando, você comentou sobre professor e diretor, você também é dançarino particular, né? O personal dance, também é o dançarino de palco, dançarino de salão, é o professor de sala de aula, é o professor particular, é o coreógrafo, é o diretor. Como que você se vê diante de tantas possibilidades da profissão da dança? As pessoas falam, Vitor, como é que você consegue fazer tudo isso? Eu falo, é simples, é só fazer tudo mal feito. Ah, não! Tem como cortar? Pausa pro café. Que aí dá certo, né? É como dizem, né? O feito é melhor do que perfeito, né? Pelo menos tá fazendo, né? Tem gente que não faz nunca. Não, mas é porque assim, as coisas estão ligadas e eu, agora falando sério, eu acredito muito no que eu falo de rede de habilidades. Eu acho que é como se nossas habilidades estivessem dispostas numa rede, e aí a gente não consegue desenvolver uma sem desenvolver as outras, sabe? Eu comecei, antes da dança de salão, eu já tocava, né? Eu fiz escola de música, eu tocava baixo, violão e tudo mais. E eu acho que na dança eu fui mais rápido porque eu tocava. Estando na dança de salão, começando a fazer show, eu quis ir pro teatro e para as danças individuais, balé, jazz contemporâneo, para melhorar meu show.
E lá eu aprendi muito mais rápido porque eu era da dança e da música, sabe? Então, e eu fui me identificando com essa coisa assim. Eu acho que quando eu fui me profissionalizar, alguns professores, colegas, amigos falavam assim, ó, Vitor, já que você quer trabalhar com dança, escolha um e seja o melhor. Esse é o segredo para você se profissionalizar. Eu falei, pô, mas eu adoro dançar soltinho, eu adoro dançar bolero, eu quero fazer show, eu quero dar aula, eu quero de tudo um pouco. E aí eu vi que, com o passar do tempo, eu acho que eu não sou o melhor em nada. Não sou melhor no samba, não sou melhor em coreografia, não sou melhor. Mas eu acho que eu sou um dos mais completos. Então, quando eu tô numa peça de teatro, eu não sou o melhor ator, mas eu sou o ator que dança, salta e toca. Sacou? Eu entrei num projeto, por exemplo, do Oswaldo Montenegro. Foi um espetáculo frustrante, porque ele não foi estreado por conta da companhia. A gente Da ensaiou. pandemia. O que eu falei? Companhia. Por causa da pandemia. Idade chega. Mas era um espetáculo predominantemente de contemporâneo, do balé. Mas quando eu fui fazer o teste, eu tinha o meu básico bem feito de balé, contemporâneo e tudo mais. Mas eu acho que eu passei na audição porque eu era o único da dança de salão. Na audição eu dei um mortal e eu via que eu era a carta na manga, entendeu? Então eu não era o protagonista das coisas, mas eu completava bem um coro e tinha o meu solo. Então, eu acho que eu me tornei esse profissional onde eu de fato não sou. É difícil ver alguma coisa que eu seja o melhor, mas eu tendo a ser um dos mais completos e tem o seu lugar também, entendeu? Eu gosto dessa formação ampla das coisas que se complementam, né? E me faz um profissional, acho que diferenciado mesmo. Isso é bom para mim enquanto professor. E que, na verdade, agora a gente pode até puxar um outro ponto, não querendo desviar mais. Eu acho que um dos problemas da dança de salão e dos profissionais é o imediatismo. Porque eu acho que uma noção mínima de tudo faria parte da formação básica. Eu acho, a gente enquanto profissional, a dança de salão ela é muito amadora. Temos profissionais, mas se comparado com outras áreas, ela é muito amadora. E eu acho que a gente tem que se inspirar em outras áreas. Vamos pegar uma área que é bem conceituada, que é bem vista por aí, uma formação de médico. O cara, antes de querer ser um cardiologista, um neurologista e fazer essa especialização, Ele é um clínico geral. ele se forma. Depois que eu fui descobrir que clínico geral é uma especialização também, É uma né? especialização. Mas, ainda assim, você se forma médico sabendo de tudo um pouco. Pra daí, então, você poder se especializar. Então, na verdade, eu acho que o que eu fiz, eu talvez um pouquinho além, mas muito do que eu fiz poderia ser essa formação da maioria dos profissionais, que era antigamente, quando as pessoas dançavam de tudo. Eu acho que, cara, galera, pega os maiores nomes ainda hoje da atualidade. O maior nome do Zouk. Se você. A galera. Cadu e Larissa. Brabíssimos. Vai ver o quanto eles não dançam de samba. Dançam um pouquinho. De forró, bolero e tudo. Dança um pouquinho. Léo Fortes e Robertinha. Os maiores do samba pra mim. Não tem maior que eles, velho. Vai ver o Zouk que eles dançam. Léo Fortes faz sapateado. Vai ver o balé, o jazz que a Robertinha dança. Sacou? Então, assim, se você quer trabalhar com dança, cara, faz uma formação. Pensa aí, ó. Qualquer faculdade de qualquer coisa são 4 anos. Em 4 anos, você pode aprender muita coisa. De Só tudo. dança. De tudo. Vai fazer show, vai fazer teatro, vai fazer samba, bolero, zouk, bachata, dança, de tudo um pouco. Dali de 4 anos à frente, você já vai estar trabalhando, você já está ganhando seu dinheirinho, você já entende para onde está a sua inclinação, para aquilo que você quer se especializar, mas você já tem uma base boa para dali depois você se focar nisso, né? Então, é isso. Eu acho que eu tive essa formação ampla, eu gostei disso, eu tive a sorte de gostar disso, de ter acesso a isso, e hoje eu vou me especializando. Hoje eu percebo que eu tenho essa especialidade no samba, eu tenho uma especialidade na área dos shows, né, de coreografia. E eu falo desse corpo dançante. Eu acho que eu sou uma boa pessoa para iniciar as pessoas, entendeu? Eu acabo dando uma boa formação básica para as pessoas, para os profissionais, por exemplo. Quando eu vou dar aula para alguém que quer se profissionalizar, eu acho que eu consigo dar essa boa visão e aí eu falo, pronto, daqui agora vai se especializar com fulano. Você quer salsa, então vai para lá. Você quer zouk, então vai para lá. Isso aí.
Bom, isso já meio que responde a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar o que que diferencia um bom profissional, um bom professor, né? Mas aí a gente já vê que um bom professor, na sua visão, seria aquele que seria um pouco mais completo, aquele que tem várias cartas na manga, ou que pelo menos ele tentou conhecer de tudo um pouco, para aí então conseguir depois seguir um nicho, né? Seguir uma área. Isso já meio que responde já a Mas pergunta. é o mínimo, né? É, É o eu deveria sinto, ser, acho pelo menos. que, bom, você entrou bem antes, 2005, 2004, 2005, né? Que você Não, começou. 2005, 2006, é. 2005, 2006. Eu entrei na dança em 2009. E em 2009 nós ainda tínhamos essa questão de só era conhecido como um profissional, reconhecido como profissional, se você soubesse um mínimo de um pouquinho de cada, assim, ó, um mínimo de tudo. Uhum. Você tinha que ter um conhecimento. E aí você comentou sobre o Ricardo Lira. Ricardo Lira foi um dos que me deu um tapa na cara, diríamos assim. Que quando eu conheci o Ricardo, ele perguntou, pô, que legal, você entrou na dança e tal. Eu andava muito com o Gil, lembra do Gil Nunes? Uhum. Gilvani. E aí o Gil me apresentou o Ricardo perguntou o que que eu dançava. Eu falei, não, eu danço de tudo. Né? Aquele ego de iniciante, né? Que acha que tá bom, só que não é porra nenhuma. Ele falou assim, você dança balé? Você dança afro? Você dança contemporâneo? Você dança... Eu falei, eu assim, com o meu mísero 2 paus pra cada um forró que eu sabia, achava que eu era o máximo, né? Hum. Então é justamente isso. Os profissionais, eu vejo que os profissionais hoje em dia, eles têm esse ego muito inflado, o que a gente poderia ter tido, só que eu acho que os profissionais das antigas cortavam as nossas asinhas antes, né? Acredita que talvez os novos profissionais não tenham sido cortados, ou não, foi, sei lá, a gente botou eles na posição que a gente queria que eles estivessem. Porque certeza que algum profissional virou pra você e falou assim, ó, não faz isso que você vai se dar mal. Uhum. Ou então, para de fazer isso agora. Você não é ninguém ainda para estar fazendo isso. É, o que a gente tinha de lado negativo das escolas antigamente, que eram clubistas, né, fechadas, essas gangues assim, tinha o lado positivo dessa proximidade, dessa formação, desse direcionamento. de- É porque é doido assim, né? É o que a gente fala, a dança é reflexo da vida, né? A gente tem falado hoje em dia de pais frouxos, pais que não sabem dar limite, pais que não sabem, né, que querem tudo muito rápido, que o filho começa a dar problema, você já dá logo o tablet para calar a boca dele lá e tudo mais. E isso pode ser na dança também, porque antes não, antes o que era ruim? Era às vezes uma galera castrativa, uma pessoa bitolada, os professores falavam que mulher não tem que pensar, que não sei o que o homem é que manda. Tinha um monte de coisa ruim, mas tinha coisa boa também. Sim. Não à toa, parece que os melhores profissionais não se fazem mais profissionais como antes. E é isso, né? Então os profissionais de antes vinham com alguns traumas, vinham meio lesadinhos porque tinha umas coisas erradas. Então, Mas, mas tinha uma galera boa. sim. Tinha uma galera Era resistente, sangue no osso. visceral, Era. que hoje, às vezes, a galera tá muito mais, supostamente mais, ou menos traumatizada por alguma coisa, mas frouxa, né? Sem pulso, né? E tudo mais. Então, é aquele negócio, né? Querendo corrigir algo que era ruim, abandonou tudo e perdeu muita coisa que era boa. Eu acredito muito nisso, então tem que tomar cuidado. Não é porque tinham coisas ruins que era tudo ruim, não. E aí várias coisas se perderam nesse meio de caminho aí e tal. Hoje você se vê no meio de uma sala de aula. Né? Participei da sua companhia, que eu vejo que você como profissional, se for preciso ser mais rígido, você é, mas não tanto quanto deveria, acredito eu. Uhum. Você acha que poderia ter sido mais rígido com os seus dançarinos, ou até mesmo com os alunos dentro de sala de aula? Cara, eu acho que não, porque assim, como eu falei, eu enquanto professor e diretor, eu realmente consigo ser, é o meu lugar de maior êxito. Então, por exemplo, as outras companhias que eu fiz parte de dança de salão, que não foram muitas, mas as outras que eu também não participei, mas
ouvi relatos, acompanhei de longe por ter amigos e tudo mais. As companhias sempre acabam porque o elenco não quer mais saber do diretor. Cansei do diretor, velho. Não, nada a ver, o bicho viaja e tudo mais. E a coisa vai minguando, e a galera sai traumatizada e não quer mais. E aí eu tenho que ficar renovando pra. Tá. No meu caso, eu acho que elas acabaram, né? Infelizmente acabaram também, mas acabaram muito por uma bagunça minha pessoal. Às vezes a questão da grana, porque a gente tem que pagar para fazer espetáculo, para estar em cartaz, e aí eu bagunçava a minha vida financeira e aí eu precisava sair para trabalhar, eu não bancava mais aquilo. Mas em relação ao elenco, eu tenho essa alegria que todo mundo que saiu tem a vontade de voltar, tem uma saudade e fala bem daquilo. Fala, porra, podia continuar, hein, velho? Não é não? Conhece alguém que fala isso? Porra, volta com isso. Que toda a minha caixinha de pergunta no Instagram fala, porra, volta com o Não projeto. fala comigo não, velho. Não fala comigo não. Porque o cara indeciso. Então, assim, eu acho que na minha forma de lidar, pelo menos na companhia, em sala de aula, eu acho que eu encontrei esse meio termo de conseguir desafiar as pessoas, de conseguir levantar elas artisticamente, pessoalmente, profissionalmente e dar firmeza no ponto certo, não sei. Os trabalhos acontecem, né? Aconteciam. Aconteceram de uma maneira bem expressiva. Eu fico meio triste de falar disso, acho que a gente já vamos direcionando para a companhia, porque beleza, tipo, tem muita gente que gosta do meu trabalho, que me vê como uma referência, mas não tem noção do trabalho principal que eu fiz que me deu esse nome. Você tá lendo meu roteiro aqui, velho? Não tô não. Porque você tá respondendo as minhas próximas perguntas. Foi mal, mas é porque isso é uma frustração minha, porque assim, o trabalho do Atua Dança, o espetáculo Andanças do Malandro, ao Manual do Bom Condutor, Romeu e Julieta, velho, eu realmente acho que são trabalhos muito bons, que eu queria que muito mais pessoas vissem. O meu Julieta foi o melhor. Há Não é só porque eu controvérsias, participei, há não. Não é só porque eu controvérsias. participei, não. Mas foi o melhor. E pouquíssimas pessoas viram, mas assim, quem me vê como profissional, mesmo que fala, cara, Vitor é foda, que gosta do meu trabalho, foi porque viu isso. Porque ali foi meu grande diferencial. Porra, lembra do Todo o Danças, de processo, né? tudo, velho. É. Cara, quando a gente fez, não tinha. Depois que a gente fez, não Não teve. teve. E pergunta se vai ter. Não vai. Ah, tomara que tenha. Acho difícil. Bom, também, né? Tomara que tenha. E aí, vamos começar segunda? Amanhã? Tu quer falar disso mesmo, velho? Aqui, agora? Sim, aqui agora. Eu quero polêmica. Não vai trazer polêmica, né? Mas é um assunto para realmente a gente falar. Sobre as companhias, né? Você falou que as companhias meio que pararam, acabaram por conta do pessoal. O que que faltou, de fato, para você conseguir dar continuidade na companhia? Porque a princípio você comentou que as companhias acabavam por conta que o elenco cansava dos diretores. Mas eu vejo que não foi no seu caso. Você, como um diretor das companhias, né? Teve a Tua Dança, teve a Sim Ensaio, teve uma outra companhia, Não, companhia não. Eu não? já dirigi outros espetáculos de fac, dessas coisas, Uhum. mas companhia só essa. Mas eu vejo que o elenco não tenha se cansado de você, mas meio que chegou ao fim. O que que faltou para de fato a companhia continuar? O que você poderia ter feito? Aonde você falhou? Cara, pessoalmente falando, eu acho que eu tenho um ponto fraco na minha formação assim de profissional, é que é a minha gestão financeira. Os meus altos e baixos, pessoalmente, assim, é muito em torno da questão financeira, de saber gerir, porque eu acho que eu sei fazer dinheiro, mas tem uma instabilidade emocional aí que me faz não estar sempre tão bem de grana. Então, quando a grana aperta aqui, aí os outros projetos têm que ser cortados. Então, tem esse lado. Eu acho que faltou a questão
não somente saber, mas se dispor a ir atrás, de repente, de financiamento público, como FAC, LIC, leis de incentivo e tudo mais, que não é tão simples, não é garantido, mas eu acho que é possível, seria possível se tivesse investido. Mas o que eu também acho que não salvaria, porque no fim das contas é difícil pra caramba mesmo. Não tem patrocínio para todo mundo. Tipo, uma Lei Rouanet que eu acho que é interessante, que funciona, ela funciona só para os famosos já. Sacou? É difícil de artista pequeno, iniciante, conseguir ter uma Lei Rouanet que funcione, sacou? E o FAQ, cara, no longo prazo ele é um pouco de ilusão. Ou você tem muito projeto para fazer rodar, porque era isso. O que eu consigo sustentar de uma companhia pagando R$ 700 por mês para alguém? Entendeu? Não se sustenta, assim. O que a gente vai pagar de teatro, o que a gente vai pagar de figurino, o que a gente vai pagar de marketing, divulgação e tudo mais, a conta nunca fecha. E aí os valores dos teatros, os valores, a pauta, o público que nem sempre vai, enfim, é difícil, velho. É difícil. Então, eu tenho a tendência de trazer para mim. Acredito que a maior parte disso não ter acontecido foi minha responsabilidade, mas não é fácil. De fato, é muito difícil conseguir estar vivendo de companhia, conseguir estar com isso em dia, rodando e tudo mais. Cara, eu consegui, para levar o Romeu e Julieta para Goiânia foi um parto, mano. Foi difícil pra caramba, né? Fica aqui o meu agradecimento ao Marcelo Grangeiro, que conseguiu mobilizar isso e foi muito incrível, né? Ter levado pra lá. Mas é difícil pra caramba, mano. É muito difícil. Qual era a diferença do a tua dança para esse ensaio? Em questão de a diferença entre as duas companhias, mas também a diferença entre elenco. Bom, a diferença entre as duas, artisticamente, nenhuma, porque a ideia era sempre a mesma de trabalhar dança de salão com teatro. Mas tinha a diferença que o Atua Dança começou, ele foi um fruto de um trabalho meu e da Lu Nascimento, e assim ensaio foi exclusivamente meu, depois agregando o Rafa Sou, né? Mas foi uma iniciativa minha. De elenco? Como assim? Eram pessoas Elenco, é porque, diferentes. ó, vou dar exemplo. Eu participei desse ensaio e eu não me vejo tão bom dançarino de palco, de show, para realmente apresentar, quanto tinha outros da própria assim, ensaio. Vou dar o exemplo do Lucas, né? O Lucas Santos. Ele é um dançarino fantástico. Na tua dança, tinham dançarinos melhores do que assim ensaio tinham dançarinos melhores, tinham atores melhores. Tu Eu tá querendo vejo. a polêmica, né? Eu preciso, né? Botar nome, velho. Não, eu tô botando o nome do meu, o meu nome ali, ó. Vai, fica à vontade. Não, acho que cada elenco tinha o seu, assim, uma pessoa que dá pra destacar, sem dúvidas, era o Sávio na época do Atua Dança. O Sávio era muito completo, muito bom. E a gente também tinha na época do Atua Dança o Valdomiro Alves, né? Que era um ator, O que era bombeiro? virou bombeiro Virou depois, né? bombeiro, né? Lembro dele. O Valdo também era muito bom. Ele dirigiu um dos espetáculos e tudo mais. Eu acho que o Atua Dança ele foi um pouco melhor. A presença da Lu Nascimento, eu acho que eu tava num momento mais sem filho, né, solteiro, assim, mais focado no trabalho e tudo mais. Eu acho que assim ensaio o Romeu e Julieta aconteceu porque eu tava mais maduro, né, mais consciente depois e tal. Mas eu acho que a Tua Dança ele teve um negocinho a mais mesmo. A gente fez mais espetáculos, a gente teve FAQ, a gente ficou mais em cartaz e tudo mais. O Tua Dança teve dois espetáculos, né? Foi o Manual do Bom Condutor e o Bom Malandro. Só Não, que a gente também fez no lançamento, não sei se você lembra, a gente Andanças de um fez Malandro, né? Andanças de um Malandro, Manual do Bom Condutor. Andanças do Malandro, só para deixar claro aqui, foi uma adaptação da ópera do Malandro. A gente fez o Andanças do Malandro, né, de Chico Buarque. E o Manual do Bom Condutor foi um espetáculo autoral, onde a gente trabalhou com esquetes do mundo da dança de salão. A gente contava uma história que tinha
A Ju e o. Eu lembro só o nome da Ju, que quem fazia era a Tainá Valdez, mas tinha o Caraca, Lucas. Tainá. O Lucas que fazia outro personagem. Então era o conflito surgia de uma menina que era da dança e de um rapaz que não era da dança que queria conhecer ela, né, paquerar ela. E aí ele chamou ela pra sair, ela falou: "Ah, eu não posso porque eu vou pra um baile, mas se você quiser ir comigo". E ele foi. E nessa que ele foi, a gente vai contando as sketches, né? A começar por um baile, que ele falou: "Nossa, um baile? O que é um baile? Eu vou num baile, isso não é coisa de velho". Aí ele, na cabeça dele, de quem nunca fez, ele pensou num baile medieval, nos negócios, a gente fazia cena disso. Aí depois a gente. Eu lembro de outra sketch famosa que ficou, que era muito bom, que ele foi no banheiro e viu duas pessoas conversando. E aí a gente fez um negócio muito bem feito, muito. A gente fez um texto maravilhoso, que a gente pegava o nome dos passos, que aí é super nichado, só entende e se diverte quem é da dança de salão. Porque a gente fez um texto que a gente falava assim: "Ah, porque não sei o quê, que você viu que o Romário, que ele fez um assalto, e aí ele pegou o facão e fez um suicídio e não sei o quê". Então a gente vai falando o nome de passos, De onde alguém movimentações. que não é da dança, ele saiu apavorado. Ju, o cara vai assassinar não sei o quê, porque ele tem o suicídio e teve o facão e o Romário que assaltou não sei o quê, não sei o quê. Então tinha a cena do cara que não é da dança ouvindo, a Ju ouvindo ele falando, e aqui mostrando isso em dança, o que era que as pessoas estavam falando, e o outro achando que era um assalto, que era um assalto. Cara, eram umas sketches muito bem boladas. Era um negócio, foi muito bom. Tinha o personagem do espelho, né, do cara que só dança olhando pro espelho, que não tá nem aí pra dança. Então a gente pegou todos os estereótipos que tem na dança, que a gente fala, o cara que dançava armado, Sim. né? Então a gente problematizava tudo isso, questionava tudo isso e foi muito bom. Foi um trabalho muito bom. Então, eu não sei nem qual era a pergunta, mas é Então, isso aí. foi Me bom. perdi Pra mim rapidinho. respondeu. Pra mim respondeu. Bom, vamos fazer uma pausa? Tomar um Pra café? quê? Quer Comer ir um no pão de banheiro? queijo? É a idade, né? É, a idade Preciso ir quando no chega banheiro. ela é triste e dolorosa. Minha equipe de manutenção quer café também. É depois da pausa que você vai falar da ligação? Não, vou falar depois, no final. Deixa o pessoal curioso. Então tá bom. Tempo.